Vamos lá, Mateus 16, versículo 15. Texto muito conhecido. Mateus 16, 15. Diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, sempre ele, né? Disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Repita comigo: revelação. Mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, ou da morte, não prevalecerão contra ela. Esse é um texto muito conhecido. Todo mundo, a gente já leu esse texto várias vezes, e eu quero começar com ele, porque se nós estamos numa escola de oração e missões, uma escola que fala sobre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de um corpo, que é o corpo de Cristo, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, quero começar falando, é sobre, se vamos falar sobre uma edificação, uma construção da casa de Deus, então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o fundamento. Qual é o fundamento dessa casa? Então nós vamos gastar essa noite inteira falando sobre fundamento. E interessante que quando Jesus faz a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E é muito bom porque Pedro era um cara que, né, ele era doidão, né, bicho? Ele sempre abria a boca, ele sempre dava ruim, né? Sempre quando ele fazia alguma coisa dava errado. Mas aí acontece que nesse momento aqui, por incrível que pareça, Pedro abre a boca e ele dá uma dentro. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, eu, deixa eu. Aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, muito bom, Pedro. Aí ele, caraca, acertei uma. Só que aí Jesus fala assim, mas não fica feliz não, Pedro. Porque isso que você está falando aí foi o meu Pai que te revelou, isso não vem de você não. E aí ele faz uma declaração muito forte. Ele fala assim, tu és Pedro. Essa palavra no grego é Petros, que é uma pedra. Tu és Pedro, você é uma pedra. E sob esta pedra, ou sob essa petra, rocha, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, você é o Messias que os profetas falaram, você é o Messias esperado de Israel, você é o Redentor das nações, você é o descendente de Davi, você é aquele que vai sentar no trono de Jerusalém e governar as nações, você é o Messias. Você é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Você é o Messias esperado. Nós estávamos esperando desde o Éden a vinda do descendente da mulher, do descendente de Abraão, do descendente de Davi, do profeta semelhante a Moisés, do servo sofredor. Você é o esperado das nações, você é o desejado das nações. Você é o Cristo. E Jesus fala para ele, muito bom. Porque sobre essa revelação, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Repita comigo, a revelação do Cristo é o fundamento da casa. Onde estão os construtores aqui? Onde estão os obreiros de Jesus aqui? Onde estão os edificadores da casa? Onde estão os sacerdotes aqui da ordem de Melquisedeque? Estamos juntos aqui? Você veio aqui para brincar ou você veio para se unir a uma obra? Nós estamos em obra, nós estamos em construção. A casa de Deus está sendo erguida nas nações, isso não está sendo diferente no Brasil. Nós estamos em construção. E eu tenho um testemunho que eu odeio obra. Alguém aqui gosta de obra? Alguém aqui é masoquista? Levanta a mão. Pode levantar, querida. Você gosta? Você é louca.
Mais alguém? Tem mais algum doido aqui que gosta de obra? Senhor, obra é uma coisa muito ruim. Quem aqui odeia pedreiro? Levanta a mão. Você sabe que pedreiro tem alguns que são cheios do Espírito Santo, né? Tem algum pedreiro cheio do Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Até opa. Aleluia. Deus te abençoe, porque você é uma raridade. Alguns pedreiros são cheios do Espírito Santo, mas a maioria é endemoniado. Você sabe do que eu estou falando. Pedreiro, você fala assim para ele: vai ali e pinta aquela parede de verde. Você chega de noite e pintou de amarelo. Aí você fala: por que você pintou de amarelo? Ele: porque eu achei melhor. Aí você paga para ele na sexta-feira, ele some 2 semanas. Aí você contrata outro, aí depois de 3 semanas aquele que sumiu volta. Aí você fala: o que você está fazendo aqui? Voltei. O pedreiro é assim, você fala: quanto tempo vai durar para você fazer essa obra? Ele fala: 1 mês, demora 1 ano. Você pergunta para o cara: quanto vai custar? Ele fala: 30 mil, custa tudo que você tem e não tem. Obra é um ambiente confuso, sujo e perigoso. Não pode ter criança em obra, porque se você soltar uma criança na obra, ela pode morrer. Nós estamos em obra, nós estamos em construção, nós estamos num ambiente de confusão, parece que vai dar tudo errado. Nós estamos num ambiente de um monte de gente porque parece que não sabe o que está fazendo. Nós estamos num lugar onde vai te custar tudo. Mas nós temos um alvo, a edificação do corpo de Cristo. Ou você faz parte da obra ou você está fora. O teu destino é o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz em Mateus 24, ele diz que os dias da vinda do Senhor, ou ele falando dele mesmo, profetizando sobre o dia da sua vinda, os dias da vinda do Messias, da segunda vinda, é como os dias de Noé. Repita comigo: dias de Noé. Muito bom. Aí ele fala assim: nos dias de Noé haviam 2 tipos de gente na terra: Noé e sua família, e o resto. E o que o resto fazia? Comia, bebia, casava e dava os seus filhos em casamento. E a família de Noé, o que ela fazia? Construía uma arca. Agora deixa eu fazer uma pergunta: comer errado? Sim ou não? Jamais, ainda mais aqui no Nordeste. Carne de sol de filé mignon com banhão de 2. Deus fala, querido. Deus habita, né, nesse lugar. Comer errado? Beber errado? Não. Casar errado? Depende, né? Hoje em dia, se o cara fizer pilates, né? Toma cuidado. Essa piada interna. Aí vamos lá. Dá os seus filhos para se casar errado? Não, mas só escolhe direito. Mas qual que era o problema da geração de Noé? O problema é que eles estavam fazendo alguma coisa errada essencialmente? Não. O problema da geração de Noé é que ela comia, bebia, casava e dava-se casamento. Sabe qual é o problema? Eles estavam embriagados com a normalidade da vida. Eles estavam vivendo uma vida normal, enquanto Noé e sua família estavam construindo uma arca. Os dias da vinda de Jesus são como os dias de Noé. Vão ter 2 tipos de pessoas na terra: aqueles que vão estar aqueles que vão estar embriagados com a normalidade da vida, e aqueles que vão estar envolvidos com a construção da arca de Deus. Você está comigo? Ah, mas a igreja é muito complicada. Querido. O ambiente da igreja é tenso. É tenso, parabéns. A igreja é igual a arca de Noé, querido. Tem de tudo lá dentro. Tem jumento, tem burro, tem galinha, tem até viado. Mas
Não existe salvação fora da arca. O ambiente da arca era um ambiente confuso, barulhento, úmido e fedorento. Mas fora da arca, a única coisa que existia era a morte. Então você tem duas opções, querido, nesses dias. Ou você se envolve com a obra de Deus, com a casa de Deus, com a edificação da igreja de Cristo, ou o teu destino é o inferno. Não tem meio termo. Quantos querem ser os obreiros da última hora aqui? Estamos juntos? Beleza. Então Jesus fala que sobre a revelação que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para fazer parte da edificação do corpo de Cristo é entender o fundamento, que é a revelação de Cristo Jesus. Estamos juntos? Então o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós vamos ser imergidos pelo Espírito na revelação de Cristo Jesus. E eu vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo para você. E no final, se tiver algum evangelho que quiser se converter, você pode se converter aqui, não tem problema. Amém? Tem um monte de pastor aqui, a gente expulsa os demônios dos crentes, a gente, vai dar tudo certo. Então, o que nós precisamos, qual a nossa prioridade como obreiros? É conhecer que fundamento sustenta a casa de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aqueles que têm a revelação de quem eu sou, daquilo que eu falo, e anda sobre isso, edificará sobre a rocha. Mas aquele que não conhece as minhas palavras, não conhece a revelação de quem eu sou, e daquilo que eu estou fazendo, da minha obra, edifica sobre a areia. Aí ele diz, e os ventos soprarão, repita comigo, ventos. E as águas transbordarão, repita comigo, enchente. E a chuva cairá, repita comigo, chuva. Aí Jesus fala em Mateus 7, e o vento, a chuva e a água virão e baterão com ímpeto sobre a casa. Agora eu tenho uma pergunta. O vento, a chuva e a inundação vai vir contra quem? Contra os justos ou contra os injustos? Entende? Vai vir contra todos. Mas eu não quero a grande tribulação não. Então, mas você não tem que querer não, querido. Você não tem opção não. Porque nós vamos passar pela grande tribulação. O problema não é a grande tribulação. O problema é sobre que fundamento você está edificando. Porque ele disse que os ventos vão soprar, as águas vão transbordar e a chuva vai cair. Mas aquele que edificar sobre a rocha não será abalado. Então, mas nós somos uma igreja apostólica. Você é apostólico mesmo? Sobre que fundamento você está construindo? Porque o que define apostólico não é se você tem um anel de ouro, vai para Jerusalém uma vez por ano, você tem um jatinho, você tem um monte de gente na tua cobertura. Só um parêntese. De vez em quando as pessoas me perguntam, qual que é a tua cobertura, Fábio? Eu falo de morango. Que cobertura é o negócio que bota em cima do sorvete. Fecha o parênteses. O apostólico não está relacionado a coisas exteriores. Se você tem uma grande igreja, uma grande rede, se você tem muito dinheiro, se você é muito influente, o apostólico está relacionado a homens e mulheres que edificam sobre o fundamento que é Cristo Jesus. O que define se alguém está se movimentando apostólico não é o que está aparecendo em cima, é o que está embaixo. Porque pode ser que aquilo que está aparecendo em cima pode parecer insignificante, mas é o que está embaixo que vai sustentar. É o fundamento. Estamos juntos aqui? Então, terminando essa introdução, vamos começar a palavra. Vamos olhar para Cristo, o fundamento, Filho de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Vamos primeiro olhar a revelação de Cristo na eternidade. Aqui começa o tiroteio. Está pronto para anotar? Então vamos nessa. Apocalipse 19.
Uma dica para os obreiros. Aonde começa a revelação do Evangelho de Cristo? Na eternidade. Aonde na Bíblia que ele começa a ser revelado? Em Gênesis. O Evangelho não começa a ser revelado em Mateus. Na verdade, o livro da Bíblia, ele inteiro é a revelação do Evangelho de Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, Apocalipse 19, que o Senhor nos ajude. Versículo 10. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, faça isso, sou conservo teu. Não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Repita comigo: o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Repita comigo: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que define se uma pessoa é profética? É se ela roda? É se ela treme? É se ela tem dons espirituais? Se ela manifesta poder? O que define se nós estamos sendo proféticos? Se a gente tem uma adoração barulhenta? O que define é se existe testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A gente pode fazer uma música aqui barulhenta, com tambor, com dança, pode ficar gritando aqui 2 horas, e pode estar todo mundo emocionado, chorando, tremendo e rolando no chão. E isso não tem um pingo de profético. Porque está relacionado a canções e emoções, experiências que não falam de Jesus. O que define se somos uma geração profética, se estamos testemunhando sobre Jesus. Só que o problema é que para você testemunhar sobre Jesus, você precisa conhecer a revelação de quem Ele é. Então como que você vai ser uma testemunha se você não conhece quem Ele é? Amém? Sim ou não? Pô, o pessoal já está triste no primeiro texto. Permanece comigo, vamos seguir. Vamos para Apocalipse 13. Vamos olhar para Cristo na eternidade. Que o Senhor nos ajude aqui agora. Sopra o teu vento aqui dentro, Senhor. Fui elogiar, mano, começou a ficar quente. Apocalipse 13, versículo 8. Diz assim: todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pergunta, lembra que a gente está na escola, então vocês têm que falar, tá bom? Beleza? Vamos interagir, gente? Sim ou não? Então beleza, só ela, sim, eu acho que não quero interagir não. O pessoal ainda está pensando se vai para o inferno ou não. Vamos avançar. O pessoal está assim, mas será que eu tenho um demônio? No final a gente vai descobrir, né? Então nós lemos um texto. Você leu aí? Quando que o cordeiro foi morto? Hã? Fala, gente. Então beleza. Então, se o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, significa que antes de Adão ser criado, Cristo já tinha sido entregue como sacrifício por nós. Isso significa que só para entender, tem gente que acha que Deus é um velho gagá no trono, e tem gente que acha que Deus não conhece a história. Tem gente que acha que as coisas pegam Deus de surpresa. Tem gente que acha que Deus estava no trono e aí Adão foi comer do fruto. Aí Deus estava assim: não, Adão, não faça isso. Não, Adão, em nome de mim mesmo, não coma do fruto. E aí, quando Adão come do fruto, aí Deus fala: e agora? Quem poderá nos defender?
Aí Jesus aparece, eu. E aí é como assim, Adão fez uma cagada e Jesus entra como um band-aid, um paliativo para resolver o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada pega Deus de surpresa. Deus conhece tudo e todos, Deus caminha no corredor da história. Antes de Deus criar Lúcifer, antes de Deus criar todos os Satanás e todos os demônios, ele já sabia que eles iam cair e se rebelar. Antes de ele criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Agora a pergunta é, por que Deus criou o homem se ele sabia que o homem ia fazer essa lambança toda? Sabe por quê? Porque antes de Deus criar o homem e o homem arrumar o problema, Cristo já era a solução. Porque o Cordeiro de Deus se entregou desde a fundação do mundo. Eu fico imaginando a conversa do pai e do filho. O pai falando assim, ó, eu vou criar a terra. Aí o filho, legal. Aí o pai fala, eu vou criar um homem e vou colocar ele para governar sobre a terra. Aí o filho deve ter falado, gostei. Aí o pai vira para o filho, só tem um problema. O homem vai pecar e vai desordenar toda a criação. Aí o filho, antes da fundação do mundo, vira para o pai e fala assim, não tem problema não. Quando ele fizer isso, eu me entrego por ele. Cristo é a solução antes do problema existir. Quando Adão foi criado, Deus já sabia que ele ia fazer a lambança, mas Cristo já tinha sido entregue como sacrifício, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que ia ser entregado antes de um homem ser criado. Isso é amor. Querido, antes de Deus te criar, Ele já sabia a ruindade que você era, e já sabia tudo que você ia fazer de errado. Mas antes dele te criar, Ele te criou a si mesmo, porque Ele te amou antes de você existir. Porque Cristo já era o Redentor da sua vida antes de você ser criado. Cristo é o Cordeiro de Deus que se entregou, que foi morto na eternidade antes da fundação do mundo. Não tem nada fora do controle de Deus, querido. Cristo é o Senhor da história. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos ler mais um. Apocalipse 17, versículo 8. Aleluia. Achou aí? Está comigo ainda? Vamos nessa. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo ficaram admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aleluia. Quando que Cristo se entregou por nós? Desde a fundação do mundo. E quando o livro da vida foi escrito? Vamos ler de novo, porque o pessoal não quis responder não. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando que o livro da vida do Cordeiro foi escrito? Quem acredita nisso? Quem acredita que a Bíblia está certa? Aleluia! Então por que a gente faz aqueles apelos toscos? No evangelismo, no culto de domingo, apelo de evangélico. Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí alguém, eu quero aceitar Jesus. Então vem aqui na frente aceitar Jesus. Aí o cara vem aceitar Jesus, sendo que a minha Bíblia diz, Jesus fala, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi primeiro. Ninguém aceita Jesus, querido, foi Ele que te aceitou. Quando que Jesus te aceitou? Desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em João que aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não aceita Jesus, você o recebe.
Tipo, um amém. Ó, se ninguém falar amém, você fica comigo, tá? Fica você. Dá um glória a Deus de vez em quando. Isso aí. A gente está no segundo texto, o nego já desistiu de dar glória a Deus. Então, ninguém aceita Jesus. Então, aí vem o apelo, aí vem a oração. A oração é a melhor. Oração do crente. Repita comigo, Senhor Jesus. Não, não é para repetir, é só um exemplo. Não, mas você foi bem, você foi bem. Boa, não, isso aí. Permanece comigo, isso aí. Mas é só uma ilustração, mas tudo bem, você tá afiado. Aí o cara vem aceitar Jesus e fala assim, vamos orar, Senhor Jesus, nessa noite, eu te aceito, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, a melhor parte agora, escreve agora o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Brasil! Quando que o livro foi escrito? Então como é que pode escrever agora, o negócio já está escrito? Tem gente que acha que tem um anjo no céu com a borracha do demônio. Quem sabe qual é a borracha do demônio? Deixa eu ver quem é da antiga aqui. Quem é da antiga sabe do que eu estou falando. Antigamente tinha uma borracha do capeta, que era uma borracha, era azul e vermelha. Você já sabe do que eu estou falando. A borracha do inferno. E aí, qual que era a propaganda? Que a borracha apaga a caneta. Essa borracha nunca apagou uma caneta na história da humanidade. Só que todo ano a gente comprava aquela bosta daquela borracha. E a gente escrevia a caneta, a gente dá esperança, agora ela vai apagar. Aí quando aí ela rasgava a merda do papel todo. Era uma bosta aquilo. Tem gente que acha que tem um anjo no céu, o livro da vida está aqui. Aí o cara está aqui, o anjo aqui, ó. E vai aceitar Jesus. Ele está vindo na frente. Chorou. Vai fazer oração. Isso. Senhor Jesus, e aceitou. Agora, ele vai falar na oração. Escreve agora o meu nome. Vou escrever. Aí o anjo está aqui, ó. Aí o cara foi para casa, entrou no site pornô. Ih, apaga. Foi na rede de jovens. Foi no encontro com Deus. Ficou sem falar. Chorou, escreve de novo. Foi para casa, gritou com a mãe, apaga. Ouviu a música da Lagoinha e chorou? Escreve. Então, tem gente que acha que tem um anjo no céu que fica escrevendo e apagando o nome. Me ajuda aí, querido. Aleluia. Quando que o Cordeiro se entregou? E quando que o livro da vida do Cordeiro foi escrito? Então vamos lá, Efésios 1. É o meu Deus mesmo, esse aí que a gente está falando. Efésios 1, texto mais temido pelos arminianos. Está comigo? Está tudo bem aí? Então vamos nessa. Aí você fala assim, Fábio, mas você é calvinista? Não sou não. Você é arminiano? Também não. O que você é? Eu sou paulino. Eu sigo aqui o que Paulo fala e vive o que os teólogos brigam aí, o problema é deles. Então vamos lá, Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, quando? Para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Quando que você foi salvo? Antes da fundação do mundo.
pessoal agora ficou bugado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não entrou em Cristo no meio da história, não. Você sempre esteve dentro dele. Você lembra como Eva foi gerada? Como é que Deus criou Adão? Fala, gente. É escola, tem que falar aí. Só que eu vou ficar falando? Então Deus pega do pó da terra, cria um corpo e sopra o seu espírito. Sim ou não? E ele se torna uma alma vivente. Adão é terra mais céu, pó mais espírito. E aí, pó mais espírito, terra mais céu é igual homem. Então Deus cria Adão do nada. Mas como que Deus cria Eva? O homem foi criado do nada, da terra e do céu. Mas Eva foi criada a partir de Adão. Agora, como que Deus criou Eva? Como que Eva se levantou na terra? Deus fez Adão dormir, abriu o seu lado e tirou Eva de dentro de Adão. Como que a igreja nasceu? Quando que a igreja nasceu? Sabe como? Deus enviou seu filho a subir no madeiro. E ele dormiu. Quando Jesus dormiu na cruz, um soldado veio com uma lança e abriu o seu lado. Naquele momento, água e sangue saem. O sangue que nos purifica de todo o pecado e a água que é a palavra que nos limpa. Naquele momento, a igreja saiu de dentro de Jesus. Você não estava fora de Jesus e entrou nele no meio do caminho quando você fez uma oração, não. Você sempre esteve dentro dele. Amém? Aleluia. Repita comigo: eu fui salvo antes da fundação do mundo. O problema das pessoas não é se elas vão ser salvas ou não. O problema é se elas receberam a salvação ou não. Mas fica tranquilo, hoje é a parte light. Amanhã a gente vai ser agressivo. Vai dar tudo certo. Vamos seguir? Então vamos nessa. Rocha, a última vez que me falaram isso aqui, Maranhão, eu dancei. Mas ele está filmando. Tem um monte de câmera aí, olha aqui. Vamos lá, Colossenses 1,15. Nós estamos falando sobre a revelação da obra de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus. Pode ler? Amém? É um sim? Vamos nessa. Colossenses 1,15. Falando de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, como que Deus criou todas as coisas? Como que o Pai criou todas as coisas? Por meio da palavra. Então, tudo foi criado por meio de Cristo. Sejam principados, sejam potestades, sejam domínios, nos céus e na terra, todas as coisas foram criadas por meio dele, sejam coisas invisíveis ou visíveis. E tudo, repita comigo, tudo está sob o domínio de Jesus. Tem alguma coisa fora do domínio de Jesus? Na criação? Sim ou não? Não. Ele é o dono, ele é o Senhor da criação. Deixa eu fazer uma pergunta.
Técnica. Quando o Senhor criou Satanás antes dele cair, como que o Senhor criou Satanás antes dele cair? Por meio de Cristo. Quem sabe o que significa a palavra tudo no grego? Porque está escrito aqui que nele tudo subsiste. Quem sabe o que significa a palavra tudo no grego? Então, isso é muito bom. Temos um profundo conhecedor de grego aqui. Deus criou Satanás por meio de Cristo. Por quê? Porque tudo foi criado por meio dele. Então, se tudo no grego é tudo, então é tudo. Só que também diz que nele tudo subsiste. Ou seja, Cristo é a pedra angular. Pode anotar, Jó 38. Cristo é a pedra angular que sustenta toda a criação. Está escrito em Jó capítulo 38. Cristo não é só a pedra angular que sustenta a igreja não, querido. Cristo é a pedra angular que sustenta toda a criação. Se tira Cristo, todo o universo explode. Ele sustenta o fôlego de vida sobre toda a criação, seja visível ou invisível. Significa que o próprio Satanás e todos os seus anjos estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não faz nada sem que Cristo permita. Porque Satanás é um servo de Cristo. Agora ficou pesado, né? Vou repetir para ficar, né? Satanás é um servo de Cristo. Sabe o que é um servo? É alguém que não faz nada sem a autorização do seu Senhor. Mas quer dizer que tudo que Satanás faz, Cristo abençoa? Sim ou não? Não. Mas ele não pode fazer nada sem que Cristo permita. Lembra de Jó? Quando Satanás quer tocar Jó, o que ele faz? Quem lembra? Ele vai até o terceiro céu, entra no concílio do Senhor e pede permissão para o Senhor. E o Senhor fala: toca nele, mas você só pode fazer até aqui. Você está comigo? Sim ou não? Agora pensa comigo, se Satanás está sujeito a Cristo e toda a criação está sujeita a Cristo, imagina o que significa estar em Cristo. Efésios diz que Cristo está sentado à direita do Pai, muito acima de todo nome que se nomeia, de todo principado, de toda potestade, de toda criatura. Mas todo aquele que o recebeu e morreu para si mesmo, ressuscitou com Cristo, está sentado com Cristo nas regiões celestiais, à direita de Deus, muito acima de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeia nessa era ou na vindoura. Nós estamos em Cristo, e Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da história. Não tem nada fora do controle de Cristo. Ah, mas esse negócio aí de diabo, Satanás é muito pesado. Mas a minha Bíblia diz que quando Deus quis julgar Saul, Deus mandou, está lá, um espírito maligno enviado por Deus atormentava Saul. Aleluia, terra. Olha que frase linda: um espírito maligno enviado pelo Senhor atormentava Saul. Terra. E lá quando dá a treta lá com Micaías, diz que Micaías viu o conselho do Senhor e um espírito de mentira chegou para o Senhor e falou: deixa eu ir lá enganar os profetas. Ele vai. A minha Bíblia diz que o Senhor manda um espírito maligno e envia um espírito de mentira. Deixa eu dizer para você, Satanás não tem tanto poder assim como a igreja evangélica acha que ele tem. Cristo é o Senhor sobre tudo. Tudo está sob o domínio dele. Satanás só não foi destruído ainda porque Cristo não quis. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor do Nordeste. Ele é o Senhor dessa terra. Não tem nada que acontece no Brasil que está fora do seu controle. A questão não é se Ele é soberano ou não. A questão é se nós, como sua igreja, entendemos isso e andamos sobre isso. Ele é o fundamento da igreja. Amém?
Depois que eu acabar de falar tudo, a gente vai abrir para perguntas e o Rogério vai responder todas elas. Aí o que acontece? Deus cria o homem e coloca na terra. Compartilha da autoridade dele da terra com o homem, e o homem desobedece a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, o que acontece com a terra que estava sob o domínio do homem? A terra se torna amaldiçoada por causa do homem, por causa da desobediência do homem. Estamos juntos? Sim ou não? Aí o que acontece? A Bíblia diz em Gênesis 3 que a terra é amaldiçoada e começa a crescer na terra espinhos e abrolhos, que na verdade nada mais é que pequi, giló e quiabo. São coisas que não tinha antes, é produto da queda. O que acontece é que a criação ela é desordenada por causa do pecado. Cristo criou a terra para ser perfeita, mas por causa do pecado do homem, a terra foi desordenada. Antes do pecado não tinha calor em excesso, nem frio em excesso. Antes do pecado não tinha terremoto, maremoto, chuva de granizo, não existiam desordens climáticas, não existiam desordens ecológicas, nenhum animal atacava outro. Antes do pecado, as feras do campo não atacavam o homem tinha pleno domínio sobre a criação, mas a desobediência do homem desordenou a criação. Resumindo, para ser bem teólogo, o homem ferrou tudo. Só que Cristo é o Cordeiro que se entregou antes da fundação do mundo. E Cristo não é aquele apenas que tem a função de redimir o homem. Cristo é aquele que vai redimir toda a criação. Por isso que ninguém aqui vai para o céu, querido. Ele está vindo para restaurar a terra. Você tem que entender a obra de Cristo. Isso é tolice. Atos 3:21 diz que Deus vai restaurar todas as coisas. Restaurar é trazer ao estado original da perfeição em Cristo. Um dos textos mais mal interpretados da Bíblia é João 3,16. O que diz lá? Deus amou o homem. Deus amou o mundo, a palavra mundo é cosmos. Deus amou toda a criação, por isso Ele deu o seu Filho, não apenas para redimir o homem, mas para redimir toda a criação. Quando João vê Jesus chegando no Jordão, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para destruir o efeito do pecado sobre toda a criação. Jesus não veio apenas para salvar você, não. Ele veio para salvar tudo que Ele criou. Quem sabe aqui o que é Pangeia? Ninguém estuda aqui não, gente? Ninguém estudou não? Tipo, agora todo mundo Pangeia? O que é isso? É demônio? É legal que um está explicando para o outro agora, né? Então. Olha para mim aqui todo mundo. Todo mundo aqui comigo agora. O que acontece é que quando Deus criou a terra por meio de Cristo, a terra só havia uma porção de terra no planeta, não havia continentes. Então, tipo assim, se você for ver lá, a África encaixa com a América do Sul, a América do Norte encaixa com a Europa, a Oceania encaixa lá com a Ásia. Então, é como se alguma coisa aconteceu, que as porções de terra foram se separando. E a ciência vai tentar explicar que não sei quantos milhões de anos isso aconteceu, mas é caô. Cristo criou todas as coisas perfeitas, e Ele criou uma porção de terra para que essa porção de terra fosse o grande Éden. Deixa eu fazer um silêncio para dar aquele clima, né? Porque a Bíblia diz assim, que Deus criou o Éden e colocou um jardim dentro do Éden.
Você precisa entender que o Éden é maior. O que foi? O quê? Você falou ontem? Então você que roubou minha palavra. Então vamos seguir. Então, Éden, jardim. Quando acontece o dilúvio, a Bíblia diz que as comportas do céu se abriram e as comportas do abismo. Você precisa entender que não foi a chuva que caiu na terra não, querido. Veio água de cima e água de baixo e fez assim na terra, ó. Maluco, aquela arca só não foi destruída porque o poder de Deus revestia ela. A água, o juízo da água deformou a terra. Sabe o que vai acontecer? Novos céus e nova terra. A Bíblia diz que não vai haver mais mar. Não está dizendo que não vai ter mais água. Está dizendo que não vai ter mais mar. Não vai ter mais separação de terra. Sabe o que vai acontecer? As porções de terra vão se encontrar de novo. Ele vai restaurar a criação. E toda a porção de terra vai ser chamada do Éden de Deus, a habitação da presença de Deus. E sabe o que vai acontecer? A nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. E Deus que está sentado no trono dentro da nova Jerusalém, logo, Deus ama tanto a sua criação que habita dentro dela. Deus criou e habita, se mudou para dentro da sua criação. Então pensa comigo, Deus está na nova Jerusalém e Cristo é o Redentor de todas as coisas. E qual é a missão de Cristo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira a influência do pecado do mundo. Então Cristo não veio apenas para salvar você e te levar para o céu, não. Ele veio para salvar toda a criação. Por isso que você não vai para o céu. É Ele que está descendo para a terra. Deus está se mudando para a terra. Aí pensa comigo, Deus está descendo com a nova Jerusalém. Aí você quer subir, ó. Vai desencontrar. Vai dar errado. Aqui, ó, passou. Tá tudo bem até aqui, gente? Alguém quer se converter? Alguém quer fazer? Não? Então vamos lá. Então vem comigo aqui. Abre aí primeiro Gênesis 3,15. E a gente vai entender um cenário aqui. Todo mundo abriu? Beberei água enquanto isso. Quando você abre aí, quero fazer um apelo. Se alguém tiver uma espingarda de chumbinho em casa, quiser trazer amanhã, para a gente tentar matar esse pombo. Mas vamos lá. É importante frisar que pombo, assim pombo, barata, rato, isso também não tinha não, isso é tudo produto da queda. Abriu aí Gênesis 3,15? Então todo mundo olha para mim aqui agora, para a gente entender o cenário. A Bíblia diz, nós lemos em Colossenses, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Repita comigo, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ok. Lá em João está escrito que Deus nunca foi visto e nunca ninguém viu a Deus, porque Deus é invisível. A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Então, Deus é invisível, nunca foi visto por ninguém e habita numa luz inacessível. Aí a pergunta teológica da noite é: se nunca ninguém viu Deus, se Deus é invisível e se Ele habita numa luz inacessível, quem era que aparecia para os homens desde Adão até os profetas? Porque a Bíblia diz assim: e Deus apareceu para fulano, e o Senhor apareceu para Adão, e Deus apareceu para Moisés. Tempo. Tá, eu vou ler um texto. Você é só anota, não precisa abrir não. Você está em Gênesis 3,15. Eu vou ler aqui um texto em Hebreus.
só para a gente se divertir. Hebreus 11. Hebreus 11, 24. Só escuta aqui. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. 26. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista uma recompensa. 27. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. O escritor de Hebreus afirma que Moisés viu aquele que é invisível. Só que aí a gente tem um problema, porque João diz que Deus nunca foi visto. E Deus habita numa luz inacessível, mas o escritor de Hebreus diz que Moisés viu Deus invisível. E lá em Gênesis está escrito que Adão viu o Senhor. E aí o negócio está confuso. Como é que a gente resolve esse problema? Pensa comigo. Quando Moisés vê uma sarça queimando, e ele se aproxima, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor com A maiúsculo, aparece para Moisés e fala para ele: eu sou o Deus dos seus pais. Pergunta: se Moisés viu Deus invisível, que nunca foi visto, o que ele viu na sarça? Tempo. Sabe o que ele viu? Ele não viu uma sarça queimando. Ele viu os olhos de Jesus queimando no meio da sarça. Moisés viu a imagem do Deus invisível, Jesus. Então, se Deus, o Pai, nunca foi visto, quem que conversava com, quem que aparecia para Adão no Éden? Jesus. A palavra pré-encarnada. Amém? Você está comigo? Quem que apareceu para Abraão? E Abraão edificou um altar em nome dele? Jesus. Aleluia. Quem que feriu a coxa de Jacó? Jesus. Quem que almoçou com Abraão? Jesus. Jesus gosta de comer desde Gênesis, querido. Sinistro, né? Comeu. João fala que Abraão viu. Agora, para escandalizar mais você, quem que Isaías viu em Isaías 6? Tempo. A Bíblia diz que Isaías, no dia que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Só que ele viu o Senhor que nunca foi visto. E aí a Bíblia diz que os querubins, os serafins, voavam sobre ele e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. A pergunta é: o que Isaías viu? Isaías não viu o Pai sentado no trono, não, gente. Ele viu Jesus assentado no trono em Jerusalém, depois dele voltar no milênio governando a terra. Por isso que eles falam: toda a terra está cheia da sua glória. Por que não pode ser o Pai? Porque os serafins estão voando acima de Jesus, porque não tem nada acima do Pai. Jesus não está no céu, não. Isaías viu o futuro. Todos esses homens viram a Jesus, por isso eles profetizavam. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qualquer pessoa que fala que é profética e não conhece
A pessoa de Cristo é sua obra. Não é profético, é patético. Se você quer falar que é apostólico, está na edificação do corpo, e você não conhece a obra de Cristo, você é um tolo, você está se enganando. Ele disse, sob a revelação que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. A gente precisa entender quem é Cristo. Voltando para Gênesis. Então quem que aparecia para Adão? Jesus. Vamos lá, Gênesis 3,15. Agora vamos ver a primeira vez que o próprio Jesus prega o evangelho dele mesmo. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho, que é a primeira vez que o evangelho é proclamado na Escritura. Então o evangelho não começa em Mateus, o evangelho começa em Gênesis. Amém? Então por que a gente, quando alguém se converte na igreja, a gente fala para ele, começa a ler a Bíblia em João. Aleluia. Você começa a ler um livro pela metade, só se você é doido. A história da redenção messiânica começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O evangelho não é a cruz apenas. O evangelho começa na eternidade, passa pela revelação dos patriarcas, passa pela cruz e termina no reino de Jesus. Tudo bem? Estou falando muita coisa, né? Tá bom, vamos desacelerar. E seja o que Deus quiser agora. Gênesis 3,15. O que acontece aqui agora? Quando o homem peca, o próprio Jesus aparece. Então tem 4 sentenças aqui. Tem a sentença do homem, porque você pecou, agora você vai trabalhar e vai se afadigar, e o fruto do seu trabalho vai ser duro. Repita comigo, trabalho não é fruto da queda. Tinha trabalho antes da queda? Sim ou não? Sim. Qual que é a sentença por causa do pecado? É que agora o trabalho que já existia vai ser muito mais difícil, mais árduo, mas já tinha trabalho, tudo bem? Qual que é a sentença da mulher? Que as dores do parto iam ser aumentadas. Pausa. Já tinha dor antes? Sim ou não? O problema não é que não tinha dor. O problema é que agora a dor, ela é aumentada. Então, trabalho e dor não é fruto do pecado. Tem a sentença sobre a terra, por causa do pecado do homem a terra vai ser maldita, e tem a sentença sobre a serpente. Agora Jesus vai falar a sentença para a serpente. E agora que loucura, Jesus está pregando o evangelho para o diabo. Olha que bênção isso. A primeira vez que Jesus prega o evangelho na Bíblia é para o próprio diabo. Vamos lá, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti, o diabo, e a mulher, entre a tua descendência, ou sobre os filhos do diabo, e o descendente dela. Descendente de quem? Da mulher. Este descendente lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o quê? O calcanhar. Pausa. Todo mundo aqui comigo. Jesus está pregando o evangelho da redenção para Satanás. Então o que ele está falando? Primeira coisa, ele está dizendo que se inicia uma luta. Repita comigo, uma luta. Luta entre quem? Entre o diabo e a mulher. Entre o diabo e a humanidade. Deixa eu ensinar um conceito sobre batalha espiritual. A luta não é entre Deus e o diabo. A luta é entre o diabo e a humanidade. Tudo bem? Sim? Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. E entre os seus descendentes, ou seja, os filhos do capeta, e o descendente da mulher. E o que o descendente da mulher vai fazer com o diabo? Vai esmagar a sua cabeça. Pausa. Quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça de Satanás? Fala, gente. Então Jesus está profetizando e pregando sobre ele mesmo. Ele está dizendo, olha como é que a gente vai resolver isso. Vai se levantar um descendente da humanidade
que vai esmagar a sua cabeça. E esse sou eu. Aleluia. Então existem 3 pontos aqui que a gente precisa, são revelados nessa palavra. Número 1, aqui é revelada a encarnação. Jesus ia vir resolver o problema como Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quem fez a cagada no mundo? Quem que tinha que resolver? Por isso que ele fala que ele se revela como descendente da mulher. Então ele revela a encarnação. Por que Jesus teve que encarnar? Porque pela desobediência do homem, de um homem, tudo foi desordenado. E como que tudo vai ser restaurado? Pela obediência de um homem. Estamos juntos? Ok, outra coisa. Ele ia esmagar a cabeça da serpente. Só que o movimento que Cristo ia fazer para esmagar a cabeça da serpente ia produzir ferida no seu corpo. Estamos juntos aqui? Então, como que Jesus ia esmagar a cabeça da serpente? Sendo ferido. Nesse momento, Jesus revela a cruz. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou descendente da mulher, eu vou me esvaziar. Embora eu sendo semelhante ao Deus, eu vou me esvaziar assumindo forma humana e assumindo forma de escravo. E eu vou descer a mais baixa posição. E eu vou vir à terra para destruir você, Satanás. Mas sabe como que Jesus ia destruir Satanás? Sendo ferido. Jesus está dizendo que ia descer à terra para se entregar, para ser morto. E por meio da sua morte, da sua humilhação, o Deus homem desceu à terra, foi cuspido, foi açoitado, arrancaram as suas roupas, encravaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele foi pendurado nu diante do madeiro. Todos os seus inimigos, todos os seus amigos o abandonaram e blasfemaram contra ele. Mas naquele dia, quando ele foi ferido, ele esmagou o poder da serpente. Cristo não veio na terra para fazer sinais e prodígios e maravilhas, gente. Cristo não veio na terra para andar sobre as águas e multiplicar pão, não. Cristo veio na terra para ser ferido. Porque o salário do pecado é e todos pecaram. E quantos são merecedores da ira de Deus? Todos. Quem já ouviu essa frase? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Quem já ouviu isso? Então, isso é uma grande mentira. Salmos capítulo 5 diz que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Você era odiado por Deus. Aleluia. Você era alvo da ira de Deus. Paulo fala que nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus. O teu destino era o inferno. Mas porque Deus amou toda a criação, e pela sua misericórdia, mesmo você sendo alvo da ira de Deus por causa do seu pecado, Ele deu o seu Filho. E aí Jesus sobe na cruz, e toda a ira de Deus contra o pecado vem sobre Jesus na cruz, e Ele é esmagado, Ele é moído. E o escrito da dívida que estava sobre nós, morte, foi apagado. Cristo pagou o preço. Sabe qual era o teu destino? Morte. Não apenas uma morte física, mas uma morte, não apenas a morte física, mas também uma morte espiritual, que fala de separação da presença de Deus. Mas não apenas uma morte espiritual, mas também a segunda morte,
O teu destino era ser lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Não tem nenhuma pessoa boa nessa sala. Todo mundo aqui nessa sala merecia o inferno, merece a morte, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Ah, mas eu sou bom, eu sou legal. Não, você não é, você é merecedor da morte. Todos pecaram, todos ofenderam a santidade de Deus com o seu pecado. Ninguém aqui é merecedor de nada. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, subiu na cruz para ser ferido em nosso lugar. E Ele pagou o preço da morte, que era seu e era meu, para abrir o caminho da vida. Se você não entender isso, querido, você nunca vai entender o Evangelho. Se você não entender isso, você nunca vai entender o que é o corpo de Cristo. Cristo não veio para fazer sinais e maravilhas. Não veio para curar enfermo. Eu vejo um evangelho no Brasil hoje muito focado em dons, sinais, prodígios e maravilhas. E pouco focado na cruz, na morte, no martírio. Cristo se apresenta. A primeira vez que Ele se apresenta como Redentor, Ele prega o Evangelho sobre Ele mesmo, dizendo: eu sou o descendente da mulher, que vai esmagar o poder das trevas, sendo ferido. Ele é o servo sofredor, Isaías 53. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Pela sua obediência, o poder da nossa desobediência foi destruído. Por causa da sua fidelidade, o Espírito do Pai veio sobre nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por causa da obra de Jesus, a mão do Senhor foi estendida sobre o império das trevas, e Ele nos arrancou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, o reino que nem veio ainda. Você já faz parte de um reino que nem chegou na terra ainda. Nós já somos participantes do reino milenar de Jesus agora. Sacerdotes da ordem do Rei da Paz. Como foi cantado aqui, profetizado, nós precisamos entender que esse é um tempo de temor. Que haja temor em nós. Porque nós somos participantes de um reino por causa de o Deus homem, que embora estando na mais alta posição, desceu e se entregou para ser ferido. Ele falou: ninguém pode tirar minha vida, eu dou ela espontaneamente. Você está comigo? Eu quero ler o último texto para a gente orar, e amanhã a gente vai continuar o tiroteio. Vamos ler Lucas 9, 23. Se alguém quer fazer parte da minha obra, se alguém quer ser participante do meu reino, se alguém quer ser meu discípulo, minha testemunha, negue-se a si mesmo. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Você sabe como você sabe se alguém recebeu o Evangelho de Cristo? Se é alguém que está disposto a negar tudo o que é em si, para viver tudo o que há nele. Você sabe como você sabe se alguém está abraçando o Evangelho? Se alguém que desistiu de viver para si mesmo. Se alguém que decidiu morrer. Mártires.
Jesus fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. Mártir não é alguém apenas que quer morrer. Mártir é alguém que perdeu a vontade de viver para si mesmo, para abraçar a vida de Jesus. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa: se você quer fazer parte dessa edificação, você precisa entender que nos dias da volta de Jesus só tem dois tipos de pessoa: aqueles que vão participar da edificação da casa de Deus, que vão negar a si mesmo, que vão negar os seus sonhos, os seus planos, a sua ideologia de vida, que vão negar a prática da vida comum, que vão abrir mão da embriaguez da vida normal para viver a loucura do Evangelho. E o resto que vai viver para si mesmo e vai ser lançado no lago de fogo. O Senhor está nos chamando nesses dias para forjar testemunhas de Cristo aqui. Vou repetir para você ter mais fé. O Senhor está nos chamando aqui para forjar testemunhas de Jesus Cristo. Pessoas que estão dispostas a morrer para si mesmo, para abraçar a missão de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por muitos anos nós ouvimos frases sobre, nós ouvimos coisas sobre, precisamos levantar um departamento de missões. Quem já viu isso? Departamento de missões. E a gente ouviu: não, nós somos pessoas que têm uma missão. Você precisa ter uma missão. E eu quero vir aqui para te dizer nessa noite: abre mão da sua missão. Porque Deus não te chamou para ter uma missão. Porque não existe missões no plural. Tipo, você tem uma missão, eu tenho uma, você tem, entende? Cada um tem uma. Não, o que Jesus está nos chamando é para abrir mão da nossa missão de vida. Porque não existe missões, só existe uma missão. É a missão de Deus. Então, o nosso chamado nesses dias, Ele está levantando uma geração de obreiros apostólicos e proféticos, que vão abrir mão da sua missão pessoal, para se envolver na missão de Cristo Jesus. Ele disse: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, morra, tome a sua cruz e siga-me. Esses dias são dias de morte. Esses dias são dias de martírio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há algumas semanas atrás o Senhor me visitou e eu tive um sonho. E Ele me levou a ter uma visão. E eu estava na Espanha. E o Senhor, na visão, me mostrava que Ele está levantando uma plataforma na Europa, que vai fazer uma ponte entre o Brasil e o Oriente. Nesses dias, o Senhor está preparando uma geração de missionários apostólicos que vão derramar o seu sangue nas nações. Talvez nessa sala existem pessoas e jovens que vão morrer, literalmente. Eu não estou falando de figurado, não. Pessoas que vão ser assassinadas por causa de Jesus Cristo, e vão regar as nações com o sangue do martírio, e vão se alegrar em sofrer por causa dele. Vão se alegrar em ser perseguidos por causa dele. Vão se alegrar em ser humilhados por causa dele. Mas isso começa não apenas em pegar um avião e ir para um lugar, fazer missões. Isso começa aqui. Isso começa na morte do eu. Então eu vim aqui para pregar o evangelho da cruz para você. O evangelho do Deus homem que desceu para destruir o poder das trevas, da morte e do pecado. Mas Ele não veio para fazer isso sem ser ferido. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém aqui nessa sala vai participar da obra de Deus sem que antes seja ferido. Ele quer nos ferir nessa noite. Então, se você está ouvindo essa palavra, e se o Espírito está movendo o seu interior, e você entende que você quer publicamente diante dele negar a si mesmo e abrir mão dos seus sonhos,
abrir mão da sua ideologia, abrir mão do seu projeto de igreja. Você pode vir aqui na frente, se ajoelhar e nós vamos orar. Xarabadá, socorro, dorobosh.